vai apresentar esse cartel é a Márcia Sirigliano, mas também estão nesse cartel a Cláudia Blois, Renata Dias, a Maria Celeste Faria, da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, né? E o José Mário Simil, da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Vamos lá? Pode começar, Márcia. Na verdade, bom, primeiro eu agradeço aí a Secretaria de Cartéis, né? E isso é alguma notícia desse cartel que nasceu há pouco tempo, né? Então, agradecendo, eu inicio esse pequeno texto que eu intitulei A Voz e Suas Negociações com o Supereu. O sujeito experiencia a pulsão invocante e a pulsão escópica como sendo, em realidade, inseparáveis. E o supereu transita por elas desde sempre. É estrutural, como podemos inferir a partir dos meandros do texto freudiano, Pulsões e Seus Destinos, que lemos em cartel há pouco tempo. Assim, fizemos um recorte e elegemos a pulsão invocante e o supereu para nos reunirmos e seguirmos em cartel. Eu, escolhida como mais um, e minhas colegas, Cláudia Blois Soares e Renata Dias, da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio, Celeste Faria, da Escola Lacaniana de Vitória, José Mário Simil, da Escola Lacaniana de Brasília. Então, um cartel interescolas, uma experiência nova e instigante. O cartel Pulsão Invocante Supereu teve início em 18 de maio deste ano. Alguns acontecimentos interessantes me fizeram parar para pensar minha formação de analista e o movimento em cartel, o ritmo, por isso eu estou tão interessada nesse aspecto. Certa vez, compartilhei um vídeo que pretendo apresentar ao final dessa breve leitura, anunciando que pretendia falar no Intercartel. Não houve manifestação dos membros, que, aliás, consideraram cedo, precoce, para apresentar uma produção de trabalho em eventos da escola. Este considero o ritmo singular de um cartel, o que dá movimento e nos faz indagar acerca da nossa posição. O que é uma produção de trabalho? Algo articulado, explícito, questões claras. Que imagem um cartel transmite? A voz em um cartel se dá a partir da imagem? De que ela é feita, considerando as relações entre membros em um cartel nascente? No início dos nossos encontros, enquanto interescola, fizemos um resumo, cada um com sua questão, e enviamos às secretarias de cartéis das 3 escolas. Então, cada membro tem a sua questão a trabalhar, e eu pontuei um pouco para falar da minha. No seminário 11, Lacan traz a enigmática frase de que a voz, e por extensão, pulsão invocante, seria a experiência mais próxima do inconsciente. Um cartel em construção está sob esse movimento da pulsão. Dar voz e acolher o silêncio, um exercício que muitas vezes necessita calar a voz superegóica no 1 a 1. Haveria uma via de negociação para redimensionar os efeitos de travessia fantasmática? Aposto na música como possibilidade de alçar-me em novas e criativas modulações do vigor pulsional, que nunca terá satisfação, mas que pode trazer formas desejantes a construir. Na última quinta-feira,
a colega Cláudia Boas Soares me presenteou com um de seus poemas, que bem se articula ao vídeo a seguir, de 1 minuto e pouco, onde a voz, no silêncio e na música instrumental, se faz ouvir. Pulsão escópica e invocante juntas, ao mesmo tempo, no embate contínuo entre super-eu e desejo. Vamos ao poema. Uma marca, ação, é uma batida, é um ritmo, é uma de voz, ação. Seriam somos que se faz a parte na tentativa de unir-se. São tantos e tantas palavras. Me perdi nos nãos. Me encontrei nas linhas e me despi de letras que se vestem de significados, que insistem em escutar no silêncio entre uma e outra batida. Vamos ao vídeo. Eu peço que a gente desligue as câmeras por conta do delay na música. Alexandre? Acho que ele está posicionando, não sei, vamos aguardar. Está aparecendo a tela para vocês? Uma tela preta? Tá sim. É isso. Que lindo, Márcia. Maravilha. Lindo. Lindo demais, Márcia. Eu acho que nesse
tempo em que eu tenho feito texto, sempre aparece algo sonoro para agregar ao texto, né, e fazer disso texto. É a minha aposta pela arte, né, e como que a gente pode pensar os conceitos também articulando a arte. Então, agradeço aí ao Cartel Pulsão Invocante Supereu, as pessoas estão, né, aí comigo, e, enfim, é um cartel que está em princípios de, né, de leituras e trabalho, mas estou aqui se tiver alguma questão, algum comentário. Vamos lá. É essa criança que permanece, né? Que nos questiona, esse estranho que nos habita, né? Com as suas... quando a gente trabalha Heimlich e Unheimlich, né? É essa criança que está aí dentro de cada um de nós, né? Eu acho bacana você mencionar isso, Emília, dessa criança e articular o estranho, né? Porque Sim. um cartel em começo de trabalho tem esse elemento de estranheza que vai sendo decantado, né? Vai sendo depurado à medida que o trabalho prossegue, que a transferência ao texto vai se fazendo, que as questões vão se sedimentando, né? Então, acho legal você falar, trazer isso, né? E como que voz e olhar estão aí o tempo inteiro, né? Se articulando, né? O ver, ser visto, dar-se a ver, né? E o ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir. Isso está em trabalho de cartel, quer dizer, essa é a minha hipótese, né? E eu tento trabalhar. E que o Freud trabalha muito bem, né? Sobre o escuro, o silêncio, o medo da criança, né? Que ele, de certa forma, mantém, né? Nesse lugar de estranho, né? O escuro, o medo e o silêncio. Eu não estou localizando em que texto, né, que a criança fala, né? Acende a luz que fica mais claro, né? Sim. Então, sim. Trabalha esses elementos, né? Num Heimlich. Muito bom, Márcia. Lindo. Obrigada. Bom. Muito bonito mesmo, Márcia. Bom dia a todos. E interessante, né? Esse ínfans que atravessa e permanece, né? E de um adulto, ou a minha analogia, esse super-eu que se forma a partir de um reflexo e que não consegue atravessar, né? É muito difícil, né? Seria talvez recorrer a esse ínfase, uma possibilidade de atravessamento dele também, né? De lidar com ele, enfim. Não sei, um questionamento assim que veio. Obrigado aí pelo trabalho. Eu que agradeço o teu comentário, porque eu fico pensando que esse ênfase ele está em cada um, né? À medida que vai fazendo a sua formação, né? E que está se havendo com isso em análise, com as travessias fantasmáticas também de cada um, né? Então, esse super-eu ter, né, possibilidade de negociação com ele advém de um trabalho em análise, né? Que não é brincadeira, né? Não é assim, como diz a Teresa Nazar, às vezes é filme de terror, né? Porque o negócio é pensado, né? E vai da insistência, né? De cada analista, né? Bacana, obrigada aí pelo comentário. Eu não sei se alguém do cartel quer falar, né? Celeste, Simil, Renata e Cláudia. Enfim, Cláudia que trouxe poema, né? Que eu inseri na minha fala. Primeiro, te agradecer pela inserção aí do poema. E a gente está começando realmente esse cartel, né? Então é difícil falar alguma coisa. Mas eu acho bacana, Márcia, isso que você, de repente,
através desse vídeo a gente pôde também pensar é a questão do silêncio também, né? De como esse corpo também fala, né? Nessa outra forma de linguagem, né? Isso é muito bacana. Então, quando a gente fala dessa de voz ação, né? Essa voz que atua sem ser falada, né? Eu acho que esse vídeo mostra bastante isso. Te agradecer. Eu agradeço também, Bom né, fazer parte estarmos aí nessa Isso aí. empreitada aí do cartel. E eu acho interessante você falar, né, sobre esse silêncio, porque, para mim, no silêncio há trabalho, né? E como há trabalho. Como a voz nesse silêncio, né? Sim, a voz é áfona, né, enquanto objeto. Então, assim, há trabalho e esse corpo, né, dançando, ele está trabalhando, né, está imprimindo algo de um movimento para esse silêncio, né? Então já não há o silêncio. É interessante porque no outro cartel que eu participo é justamente o trabalho no texto do Alain de Gevaert que eu vou trazer, né? Os 3 silêncios. Porque é isso, né? Há um silêncio aí que percorre, né? O trabalho em cartel e o trabalho de cada um. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. E o ritmo que eu dei à leitura do teu poema é o meu. Como que o poema me atravessa, né? Bom, não sei se mais alguém, né? A Ana Luísa está controlando o tempo, eu falei que esse tempo seria curtinho, então... Eu acho que Renata quer falar. Sim. É só um comentário. Assim, bom dia a todos, né? Que eu nem dei bom dia antes. Márcia, o seu trabalho me fez lembrar daquela coreógrafa, Pina Bausch, aquela coreógrafa alemã. Quer dizer, ela extraía do corpo dos seus bailarinos, né, o melhor deles nas suas inibições, né? Então, aquele sujeito muito inibido, ela conseguia captar aquilo para transformar aquilo num balé, num gesto, né? E eu fiquei muito... Acho que esse vídeo acho que é uma boa síntese assim, do trabalho de uma análise, de você desconstruir esse super-eu, suspender um pouco, barrar um pouco esse super-eu, para que essa criança em nós possa falar, possa dançar, né, melhor, possa transmitir melhor o seu infantil, né, digamos assim. Posso errar, posso escorregar, né? E posso brilhar nos meus gestos de movimento, posso transmitir isso, o meu melhor, né? Não sem esses restos do super-eu, porque é dele que a gente faz alguma coisa, né? Era só um comentário. Sem idealizar a criança, né, Renata? Hein? E sem idealizar essa criança, né? A criança, na etimologia do termo que eu adoro, criação, ânsia é tempo, esse tempo de criar, né? A criança na etimologia do termo, assim, de poder fazer ela... É a criança magnífica da psicanálise também. Sim, sim. Muito bom. Tereza levantou a mão ali. Tá. Não, é só uma coisa que ficou zoada aqui na minha cabeça, essa questão do superego e o cartel. Que função teria a escola nessa negociação? A relação do sujeito, do analista, do membro que entra com cartel, a relação com a escola, uma relação superegóica, uma relação idealizada, como falou agora a Renata, né? De certa forma, o cartel vem fazer um campo de negociação com isso. Pensei assim. Interessante isso. Para pensar mesmo, né, Tereza? É a base de estudos, né, de uma escola. Então, como que esse estudo se dá, né? Talvez fale também desse super-eu, né? Estou pensando aqui a partir disso que você colocou, que é bem interessante, né? Para nós pensarmos.
essa função, né, de um cartel numa escola. A escolha, né, como que se dá, né? E eu estava pensando, nesse cartel houve um pedido, né, de entrada de um sexto membro, né? Seríamos 5 mais 1. Né? E aí colocamos em discussão, né, porque o cartel estava se constituindo, e chegamos à conclusão de que o cartel já estava produzindo, né? Então não teria como colocar mais uma pessoa. E quando eu escrevi, né, essa página que eu li para vocês, eu fiquei pensando nisso também, quando eu pergunto o que é uma produção, né? Já está havendo uma produção, no entanto, é precoce apresentar uma produção de trabalho, né? Qual a linha tênue que existe, né, entre considerar que há uma produção a ser apresentada, como os trabalhos belíssimos que nós escutamos, né, do cartel que se concluiu, e um trabalho de um cartel que está apenas começando, né? Eu fiquei um pouco com essa indagação que é para trabalhar mesmo, né? Mas agradeço aí a tua consideração, Tereza. Tereza colocou uma ótima questão. Muito lindo o vídeo, Márcia, muito lindo que você trouxe. Então, a gente queria agradecer, né, a Márcia. Agradeço. Acho que pode encerrar, né, Márcia? Passar. Daqui a pouco você volta no outro cartel. Então, a gente encerra a mesa desse cartel e passa para a seguinte, que é o cartel Problemas Cruciais da Psicanálise. O Sérgio Prestes, da Escola Lacaniana do Rio, vai apresentar, e a Renata Vescovi, da Escola Lacaniana de Vitória. E aí também estão esse cartel... Não, é a Júlia. Ah, é a Júlia que vai apresentar? A Júlia, não, o Sérgio ou a Júlia Anacleto. Tá, a Júlia Anacleto, que também é da Escola Lacaniana de Vitória. E também estão nesse cartel Ana Paula Gomes, da Escola Lacaniana do Rio, e a Carolina Libreiros, da Escola Lacaniana de Vitória. É isso, né? Tá certo. Então, isso, tá certo. Vou passar a palavra ao cartel. Bom, quer que eu comece, então, ou a Júlia? Isso eu não combinei com o cartel. Puxa, Sérgio, puxa você. Tá bom, vamos lá, então. Olha só, gente. Bom, em primeiro lugar, bom a todos, entendeu? Realmente é muito importante o intercartel, lugar de formação, de fato, dos analistas, né? Onde a gente pode ver o resultado do estudo, das elaborações em torno dos seminários do Lacan, né? Não só dos seminários, como dos escritos, né? Bom, esse cartel, assim, em primeiro lugar, é importantíssimo, né, essa diversidade do nosso cartel. Temos ali membros de Vitória, membros da Escola de Vitória, e até um dos membros é internacional, quer dizer, então o cartel, além de ser interestadual, é internacional, entendeu? Ele tem a Carolina, que é da Colômbia, enfim. Então, a gente também está se acostumando com o espanhol, então, enfim. E Júlia, que está na França. Júlia, que está na França. Gente, até a Júlia agora, né? A Júlia está na França, então é da França que ela vai falar. Enfim, um chiquérrimo cartel. Agora, e o que eu achei interessante dessa diversidade é que a Escola de Vitória ela trabalha um pouco diferente a questão dos cartéis. Eles pedem um projeto, né? E eu confesso que eu resisti de início, mas hoje eu estou achando de suma importância, entendeu? Esse projeto, né, demandado, assim, foi interessante porque me obrigou a reler tudo que a gente já tinha lido e extrair dali um projeto que é óbvio que pode mudar, entendeu? Mas é apenas um projeto inicial. E eu achei muito interessante, porque isso foi o que me motivou, de fato, a apresentar alguma coisa desse intercartel, entendeu? Então, eu vou falar do meu projeto e da minha questão, que é óbvio que pode mudar ao longo do tempo, né? Agora, enfim, esse cartel tem como título, né, Problemas Cruciais para a Psicanálise.
A escolha desse seminário partiu do título Problemas Cruciais. Eu confesso a vocês que eu não tinha a menor ideia do que seja esse seminário, não tinha a menor ideia, mas eu confesso a vocês que, inclusive, foi até uma sugestão da Renata, ela deu 2 sugestões e a gente acabou optando por essa. E eu, pessoalmente, optei pela questão dos problemas cruciais. E é um seminário que veio logo depois do seminário 11, que se trata de um seminário extremamente complicado. Por quê? Porque isso marca um novo tempo do Lacan, né? Onde ali ele começa, de fato, a ser mais autor, né? Até então ele trabalhava nos seminários Freud, e a partir dali ele começa a trabalhar, digamos assim, a sua interpretação, né? Até então ele vinha trabalhando a partir dos textos freudianos, e a partir dali ele começa digamos, a ser lacaniano, né? A ser mais autor, né? E esse é um seminário onde ele introduz com as figuras topológicas, né? Então, isso tem sido para a gente um desafio, né? Por exemplo, a garrafa de Klein, a faixa de Möbius, entendeu? Então, a garrafa de Klein, a gente tem realmente se debruçado muito sobre isso. Isso tem me auxiliado muito, porque realmente eu tinha um receio dessas figuras topológicas e agora eu já começo a ficar mais familiarizado. Então esse cartel já está servindo por aí, entendeu? Para eu perder o medo, talvez, dessas figuras topológicas, né? De achar elas muito incompreensíveis, entendeu? E aí a gente está vendo aos poucos a importância delas, inclusive, para a clínica, para a compreensão da clínica, da experiência clínica e da própria teoria lacaniana. Muito bem. Então, a escolha desse seminário partiu do título, Problemas Cruciais. Não se trata de um conceito, mas é, no mínimo, curioso que Lacan utilize essa expressão em algumas passagens importantes de seus seminários e escritos. Na proposição de 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista da escola, por exemplo, ele diz que o analista da escola a quem se imputa estar entre os que podem dar testemunho dos problemas cruciais nos pontos nodais em que se acham eles no tocante à análise, especialmente na medida em que eles próprios estão investidos nessa tarefa, ou, pelo menos, sempre em vias de resolvê-lo. Investidos nessa tarefa, isso é importante. Que tarefa? A do tratamento dos problemas cruciais. Essa expressão também aparece, evidentemente, em algumas partes do seminário 12, especialmente vinculada ao que Lacan nomeia de posições subjetivas do ser. Aliás, esse era o título original do seminário, que ele tinha, inclusive, anunciado no ano anterior. No entanto, ele foi aconselhado por seus pares a modificar o título. E, por um movimento de prudência, nas palavras dele, escolheu os problemas cruciais para a psicanálise. Então, vocês vejam, e ele é até muito irônico nessa passagem, né? Essa é uma passagem que ela está bem mais no final do seminário, né? Ele disse assim: de fato, reconheço que cedi ao conselho de alguns, né? E mudei o título para Problemas Cruciais para a Psicanálise. A questão aí que se coloca é o seguinte: por que ele mudou? Obviamente, tinha uma questão política, né? Mas o que havia de tão complicado nesse título? Posições subjetivas do ser. Gente, eu, a princípio, não tenho uma resposta, mas eu realmente fiquei curioso de saber por que as pessoas aconselharam ele a mudar o título. A princípio, eu não vi nenhum problema, mas eu ainda estou investigando o que haveria de tão complicado aí em termos políticos que levou Lacan a mudar o título desse seminário. Muito bem. E eu acho que eu talvez tenha uma hipótese. Se Lacan volta a falar do ser, depois de ter tratado no seminário anterior o sujeito como falta a ser, é porque o ser no sujeito era um problema.
melhor dizendo, um problema crucial. Trata-se, para ele, de dar uma resposta à incidência do ser no sujeito, na medida em que o ser seria uma das formas de abordar o registro do real na experiência analítica. Até porque, diz Lacan no Seminário 11, nenhuma praxis mais que a análise é orientada para aquilo que no coração da experiência é o núcleo do real. Esse problema crucial, portanto, ser, não se esgota nesse seminário e vai até o seminário 15, onde ele justamente vai dizer que o ato psicanalítico é sem o outro e sem o sujeito. E ele ainda diz mais nesse seminário. Que haja inconsciente significa que há um saber sem sujeito. Do meu ponto de vista, trata-se de uma afirmação bastante contundente, porque rompe de uma maneira radical com a dimensão simbólica. Que haja inconsciente, ou seja, isso abre para a questão do inconsciente real. Né? Você veja como, a partir ali do seminário 11, 12, essa questão do real vai tomando a cena. Enfim. Então, ele já vai falar de um inconsciente real. Então, que haja inconsciente significa que há um saber sem sujeito. Então, muito bem, é uma afirmação que rompe radicalmente com a dimensão simbólica. Mas, voltando aos problemas cruciais. O que Lacan estaria nomeando de posições subjetivas do ser? Essa é uma questão. O que ele vai dizer é o seguinte, que essas posições dizem respeito ao ser do sujeito, ao ser do saber e ao ser sexuado. Então, essas posições subjetivas do ser dizem respeito ao ser do sujeito, ao ser do saber e ao ser sexuado. E ele ainda diz que nada é concebível na dialética psicanalítica sem a conjugação desses três termos. O sujeito, o saber e o sexo, digamos assim. Então, a análise ela giraria em torno disso. Então, podemos dizer que a análise giraria em torno desses três termos. Ou, melhor dizendo, giraria em torno de uma subversão da relação do sujeito com o ser, com o saber e com outro sexo. Talvez seja disso que trata a análise. Dessa questão com o saber, dessa questão com o ser e dessa questão com o outro sexo. Então, essa questão do ser, né, ela é de suma importância. Por quê? Porque toca nas questões relativas ao início e ao final da análise. Enquanto no início da análise temos o sujeito instituído na sua indeterminação, aonde ele não sabe quem ele é, no final temos a destituição do sujeito, que implica num certo consentimento ao limite, aquilo que se é enquanto limitado. E é quando Lacan vai falar do descer do sujeito suposto saber. O que se torna, pergunta Lacan, o sujeito suposto saber? Vou lhes dizer que, em princípio, o psicanalista sabe o que ele se torna. Seguramente ele cai. Bem sabemos o quanto é difícil essa queda do sujeito suposto saber, que talvez seja um dos grandes problemas cruciais da formação dos analistas e da transmissão da psicanálise. É isso, gente. Me ative aos 10 minutos. Enfim, obrigado a todos. Vou dar a palavra à Júlia.
Ei, obrigada, Sérgio. Bom, eu não vou falar nem 10 minutos, vou ver se divido aqui meu tempo com Renata. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todos, né? E é um prazer muito grande estar aqui. Vocês me digam se não estiverem conseguindo me ouvir. Eu estou com um problema de internet aqui, mas agora acho que está ok, né? Está dando para acompanhar. Bom, então começar dizendo, bom, que é muito bacana estar aqui, assim como tem sido muito bacana participar desse cartel. Acho que tem aí para mim são várias dimensões, né, de novas experiências, né, porque mesmo junto à Escola Lacaniana de Vitória, né, eu estou aí vinculada a 2 ou 3 anos, mais ou menos, né? Vim de São Paulo e aí me instalei em Vitória e aí comecei a participar, então já era assim um novo ambiente com novos colegas e agora essa oportunidade também de estar nesse cartel junto ao Sérgio e a Ana Paula do Rio e tal, enfim, podendo também desdobrar aí essas transferências de trabalho, vamos dizer assim, né? Que eu acho que tem sido bem bacana mesmo. Bom, e aí com tudo isso, além de tudo, eu estou sempre em deslocamento, nesse momento estou aqui longe pra caramba, mas a gente está conseguindo, apesar dos fusos totalmente bagunçados, Carol na Colômbia, eu na França, Renata em Vitória, Sérgio e Ana Paula no Rio, mas tem sido uma experiência bem bacana também, no sentido de um movimento de atravessamentos aí, né, que essas realidades colocam. Bom, eu vou rapidamente só circunscrever um pouco, né? Acho que a gente está nesse momento do cartel que é desse desafio, né? Colocado pela coisa do projeto, como disse o Sérgio, né? Mas que, na verdade, acho que para mim tem sido, primeiro, um desafio de escrever, que é sempre bacana, assim, né? E que muitas vezes parte de uma demanda, né? E ao mesmo tempo de poder nesse exercício recortar, né? Assim, um pouco o que é que tem me mobilizado nesse trabalho de cartel e que, na verdade, para mim, se expande ao que tem me mobilizado na formação, né? Em termos gerais, assim, na formação em psicanálise. Então, assim, bom, eu nesse momento, né? Eu vejo um pouco assim que a minha implicação na psicanálise tem girado muito em torno da questão do me lançar ao lugar de analista, né? E portanto, em torno da pergunta de como ocupar esse lugar, né? E daí desdobrou para mim uma outra pergunta, que é sobre o que é preciso saber para poder ser analista. E a partir dessa pergunta que já vem ressoando, né, ao longo aí de um tempo, de engajamentos em outros cartéis, inclusive, né, eu, enfim, recorto um pouco, né, que essa pergunta, ela carrega uma questão em torno da busca de um saber, de um ser dado pelo saber, né, quando eu digo o que é preciso saber para poder ser analista, né, e, bom, essa é uma questão que eu acho que passa por vários caminhos, inclusive pelo próprio processo da análise, né? Mas no âmbito da formação, eu acho que essa questão se recoloca, né, na medida em que agir sem saber é diferente de agir a partir de um não saber, né? Quanto a isso, acho que Lacan traz diversos avisos, como, por exemplo, na proposição, quando ele diz que o psicanalista não está autorizado a se dar por satisfeito com saber que nada sabe, pois o que se trata é do que ele tem de saber, né? Então, acho que eu tenho me pautado um pouco por essas questões. E aí, assim, no meu trabalho em cartel, acho que eu venho me guiando, não só nesse, na verdade, acho que até uma questão que vem me guiando nos diversos movimentos atuais, seja na clínica, seja na escola e, portanto, nos cartéis, e também na atuação que eu tenho já há bastante tempo como psicanalista no campo da educação. Em tudo isso, acho que eu tenho recortado uma pergunta que é assim, o que faz um analista, né? E na medida em que essa pergunta carrega, de um lado, a questão sobre o fazer, e de outro a questão do engendrar, né? A questão, e, portanto, a questão do ser do analista, no sentido do que faz um analista, né? E então, por aí eu vou, né, pensando assim, como avançar na decantação disso que aparece como saber
para poder ser, né? Nessa pergunta que eu trouxe inicialmente. Então, assim, é um pouco com esse mote que eu venho me debruçando junto aos colegas de cartel sobre o Seminário 12 do Lacan, né? Buscando justamente articular aí problemas cruciais e formação, né? Sendo justamente que a própria formação também pode ser considerada como um problema crucial para a psicanálise, que tem a ver aí com a questão do saber, da transmissão, e relacionados a essa questão do ser, que poderia advir de uma formação, assim, né? Acho que o próprio momento desse Seminário 12 é um momento um tanto crucial para a psicanálise, né? O Sérgio trouxe um pouco aí, né, essa questão de localizar esse seminário no desenvolvimento aí do pensamento do Lacan e do seu ensino. E nesse seminário, Lacan vai justamente se dedicar à questão do ser do sujeito, né? Ou melhor, como ele disse também em algum momento, a incidência do ser no sujeito. Então, é um pouco acompanhando esse percurso que eu vou tentando tirar algumas consequências para essas questões que me mobilizam quanto ao ser do analista. É um pouco isso que eu pensei em compartilhar aqui com vocês. Passar aí para a Renata, não sei se ainda há algum tempo. Não, ainda tem tempo, tem tempo. Renata, pode falar. Bom, eu não pensei em muitas coisas para trazer, mas primeiro eu queria dizer a respeito do trabalho do Intercartel aqui, né? A Escola de Vitória, ela não tem esse trabalho de ela faz pouco, já fez algumas poucas vezes esse encontro entre os cartéis, para que os cartéis possam apresentar o ponto onde eles estão na sua elaboração. E eu estou achando isso muito interessante, porque às vezes essas múltiplas vozes, uma questão que um cartel traz, isso te interroga, você faz uma conexão, então eu estou podendo sentir melhor na carne o que é um trabalho intercartel com vocês. E acho de extrema importância que a gente trabalhe junto enquanto escolas, cada vez mais, né? Assim, foi muito legal, está sendo muito legal essa experiência de trabalhar com colegas do Rio e nessa constituição de cartel. Acho que a gente precisa insistir nisso, né? Era uma coisa que eu queria dizer da importância desse trabalho. Bom, eu falei na última quarta-feira aqui na Escola de Vitória, apresentei a questão das nomeações como um dos problemas cruciais para a psicanálise, né? Eu fui para esse seminário um pouco a partir da minha experiência como passante no dispositivo do passe, né? Porque o Sérgio lembrou bem que o Lacan trata esse conceito de problemas cruciais para a psicanálise. Ele diz lá na proposição, em 67, né, que o AE é esse que está em vias, né, eu não me lembro bem a palavra, mas de interrogar ou de dar luz a esses problemas que são cruciais para a psicanálise, né? Eu também estou me perguntando o que essas posições do ser dizem desses problemas cruciais para a psicanálise, e me lembrei que logo no início dos nossos encontros, a gente leu em algum lugar, eu acho que foi aquele texto do Safwan, pessoal, vocês me corrijam, comentários sobre esse seminário, que cruciais ali, a gente trabalhou também no sentido de encruzilhada, de torções, né? E ele, pela primeira vez nesse seminário, apresenta o que ele chama da divina garrafinha dele, né? A garrafa de Klein. E a garrafa de Klein, ela fala dessa passagem, digamos assim, da faixa de Möbius, né? Onde o sujeito caminha dentro da faixa de Möbius numa ilusão de dentro e fora, mas, na verdade, ele está caminhando numa mesma faixa contínua, né? E para a apresentação da garrafa de Klein, onde, a partir desses reviramentos, ele usa 3 termos que eu acho importante: reviramento, torções e o debrum do buraco da garrafa, aonde o interior toca o exterior, digamos assim. É como se... E a problemática do ser do sujeito, o Sérgio colocou o ser do saber, que ele vai falar numa das aulas, lá no final, que o ser do saber é o próprio sintoma, né? Que o sujeito, ele até sabe que ele tem que se desvencilhar com esse saber, mas ele não sabe o que é, né?
para que ele possa passar para esse... Eu estou falando de furo do sexo, esse ser sexuado, que é o puro furo no saber. Então, ele fala desse movimento de uma análise que me fez pensar, esse é um pouco o meu projeto, que esses problemas cruciais para a psicanálise dizem respeito à formação do analista, né, aos problemas cruciais que dizem respeito ao que ele vai chamar de uma conversão ética que vai permitir o nascimento do desejo do analista. Ele vai usar esse termo. Então, esses problemas cruciais também para uma escola a respeito dos dispositivos de formação que uma escola dispensa ao tornar-se analista. Então, esse debrum do buraquinho lá da boquinha da garrafa, onde o interior toca o exterior, a gente pode pensar nesse ponto, ele vai dizer onde está o ponto do Unheimlich no sujeito, que é desse ponto que você, a partir desse ponto, você começa a fazer uma certa queda da sua posição fantasmática e debruar essa borda do real com esses traços, com esses restos do objeto que caem nesse trabalho do luto do analista. Né? Então, assim, é um pouco isso que eu tenho me debruçado no meu percurso, aí nesse cartel que eu estou começando a fazer. Enfim, é um pouco isso que eu queria falar. Quer dizer, que eu acho que ele fala dessa passagem do ser, de sujeito que chega numa análise muito tomado por esses predicados do eu sou, constrói um sintoma, então esse ser de saber, para o encontro com esse furo no saber que é o ser do sexuado. Né? É isso. Ótimo, ótimas falas. Antes de... Vou abrir o debate, né? Deve ter gente querendo colocar questão. Eu quero só fazer um comentário, né? A partir do que a Renata falou, que na Escola Lacaniana de Vitória vocês não têm esse espaço intercartéis, né? Assim, essa jornada. E aí, na Escola do Rio, a gente tem essa jornada, né? Mas agora também a gente tem tido mais esse espaço ao longo do ano também para os cartéis poderem levar para a escola, né, suas questões, impasses e produções. E é bem interessante porque hoje, pelo menos na Escola do Rio, a gente tem mais cartéis interescolas do que cartel só com membro do Rio. Algo que veio muito com, né, a pandemia e essa mudança para o online, né, para o virtual. E eu acho que isso é muito rico. Eu concordo com você, assim, eu acho que isso acrescenta muito, eu acho muito bom. E tá fechado esse microfone. A gente fez alguns intercartéis, mas predominantemente nossas apresentações são sempre nas 2 primeiras quartas-feiras do mês. Né? A gente trabalha muito individuais de cartéis, né? Mas eu achei essa sonoridade aí de vozes que eu achei legal, que você escuta uma coisa e te faz pensar, bem interessante. Trabalhar entre escolas também é muito bacana. Uhum. Tereza Meloni. E é interessante que as escolas guardam a sua respectiva autonomia, né? Então isso promove uma diversidade, né? Se nós fôssemos, né, todas ligadas a uma única escola, quer dizer, isso, enfim. Então, apesar de termos escola lacaniana, né, no nome, cada uma tem uma autonomia que é interessante, né, pensar isso. Mas, enfim, tem algo em comum no nome, mas também tem um estilo próprio de cada uma, né? Exato, exato. São outras línguas. O que eu acho interessante do interescola aí, já que a gente está no intercartel, é que isso desaloja, né, cada um dos membros da sua própria língua, da sua comunidade analítica. Embora as duas sejam escolas lacanianas, os fundadores, né, são os mesmos, mas há uma particularidade de línguas bem interessante. Que a Tereza Meloni quer falar. É só esse apontamento mesmo. Realmente, essa encruzilhada, como falou a Renata, produziu bons trabalhos. E aí eu faço
uma alusão às religiões afrodescendentes. Bons trabalhos foram entregues aos orixás. Eu queria só fazer um recorte na fala da Júlia para ressaltar a importância da questão do não saber na clínica. Ela apontou isso. De certa forma, o Sérgio também, quando ele se remeteu ao seminário 15, né? Onde Lacan trata dessa questão do ser. E eu, recentemente, tenho me visto às voltas, nas supervisões, nos cartéis, com um trechinho do texto A Direção da Cura, onde ele diz que não é a mesma coisa nada dizer, ou não dizer nada não é a mesma coisa que dizer o nada. Né? E esse dizer o nada é um problema crucial para os psicanalistas na sua clínica, né? Porque tem a ver com a questão do ser psicanalista. A Júlia perguntou o que tem que saber. Eu acho que está aí nessa pontuação dele na direção da como dizer o nada, né? Fazer a borda, como falou a Renata. Eu só queria recortar isso, dar os parabéns ao Campeão. Acho que é isso mesmo. Obrigada, Tereza, pelo apontamento. Acho que o Lacan traz isso em diversos momentos, né? Essa questão, a questão, né, do saber e como que fica um saber sobre o não saber, né? Assim, da onde é que o analista, por exemplo, guarda silêncio, né? O que isso representa, né? E essa questão de operar a partir do não saber, né? A gente repete muito isso, né? Mas o que é isso na prática, né? O que é operar a partir do não saber, o que é falar a partir do não saber, né? Isso promove ali uma subversão em relação à mestria, por exemplo, né? Então, isso me parece muito importante. Por isso que o Lacan traz a questão do ser, né? Nesse momento, onde eu sou, quer dizer, é disso que se trata, de destituir, né? Essa destituição é muito relacionada a esse ser, né? O que é o ser no início, o que é o ser no final. Enfim. Mas o não saber é fundamental nisso tudo, né? Até no próprio manejo transferencial, como falávamos anteriormente. E o que... A Ana Paula fala muito isso lá no cartel, assim, mas eu fico pensando, o que desse ser, desses restos de ser triturados, né, pela interpretação, que caem da significação da fantasmática, o que a gente faz com esses restos de ser para fazer operar esse não saber? Porque eu acho que isso toca um pouco no gesto, no fazer que a Júlia trouxe, esse fazer com os restos, que eu acho que toca nesse estilo, para transmitir esse não saber, para sustentar, para ser suporte desse não saber, né, na transferência. Eu fiquei com isso que você trouxe, Júlia, do fazer do analista ressoando. Achei isso muito interessante, isso que você destacou aí. O Lacan fala desse savoir-faire, né? Desse saber fazer, né? Esse saber fazer com sintoma, né? Esse saber fazer aí com manejo transferencial, entendeu? Porque esse manejo transferencial, gente, a gente fala muito dele em relação, digamos assim, ali na experiência analítica, né? Mas esse manejo transferencial também é importante a gente falar dele fora da experiência analítica, na própria escola, né? Saber fazer, né? E eu acho que às vezes a gente se esquece, né? Que a gente ali continua como analista, né? Especialmente na escola, na instituição, enfim. Aproveitando esse gancho, Sérgio, eu queria, né, fazer um comentário a partir da fala da Júlia, que eu achei interessante porque ela trouxe questões que
quando eu escutei, eu acho que tocam nas questões que eu trouxe. E aí acho que Júlia também tem uma experiência em instituição, escola, né? Achei bem bacana. Porque eu tava trazendo isso, né? Que a gente fala disso do lado do analista e dessa questão de autorizar o não saber, né? De deixar essa coisa do ser cair. Mas isso eu estava trazendo num outro contexto que é o professor, né? E o que é esse não saber quando a gente está falando de um setting que não é analítico? Porque no setting analítico é isso, a gente fala, o analista, né? Não está nesse lugar do ser, dessa consistência, né? Mas eu estava trazendo isso num outro contexto que é o institucional. Isso que o Sérgio está falando é interessante da gente pensar. Acho que foi a Vera, na primeira mesa, ela falou do quanto a escola, alguém falou do quanto a escola ela opera pontualmente. Numa grande parte do tempo, a gente está como instituição, a escola vai operar pontualmente. E como uma questão, né? Quando a escola opera pontualmente, talvez porque algum dos seus membros fique menos no lugar de analisando e mais no lugar de analista. Porque é isso que o Sérgio está falando, né? Assim, de que a gente fala muito do manejo da transferência na condução das análises, mas a gente se esquece um pouco disso no manejo das nossas relações, às vezes, na escola. E porque muitas vezes a gente está ali como sujeito e não como analista. Então, está com a nossa fantasia, está com os nossos sintomas. E, às vezes, quando a escola opera como escola, é porque talvez haja a intervenção de basta um, numa posição mais analítica. Embora isso seja estranho, o que venha a ser mais analítico, mas talvez tenha a ver com tudo isso que esse cartel está trabalhando, que tem a ver com a destituição subjetiva, que tem a ver com o despojamento do ser, da falta ser. Enfim, acho que isso assim, é interessante pensar nisso hoje aqui nesse intercartel, porque a primeira mesa falava justamente sobre, a Laila traz isso no trabalho dela, né? Da questão da transferência de trabalho. Ela tenta fazer uma diferença entre o trabalho de transferência, a transferência de trabalho, e eu acho que a gente realmente apaga essa dimensão do manejo da transferência no dia a dia da escola. Isso que o Sérgio trouxe me parece bem importante. Na Paula, quando você falou de basta um, me lembrei pelo menos um que não seja função fálica, ou seja, isso. Esse um faça efeito de ato, né? Faça efeito de corte. Agora eu fiquei pensando, na partir da fala da Ana Paula, que o analista também não está o tempo todo numa posição de analista, né? Então, isso também não se dá o tempo inteiro no set analítico, porque seria impossível, né? Assim, talvez insuportável também. E ninguém opera fora do seu fantasma também, não todo aderido, né? Assim, pensando nesse analista que, enfim, fez aí uma passagem, não todo, né? Então a gente escorrega na casca de banana da nossa fantasia, mas pode retificar porque tem minimamente ali a função analítica. Eu gosto de pensar a função, porque analista, né? É função. Agora, é preciso, assim, uma questão que me ocorre, essa função de ao menos um com essa função de corte, é preciso que uma escola também esteja em condições de escutar isso, né? Porque é preciso também... Porque dependendo do grau de adesividade de grupo, né, que um agrupamento esteja, é chover no molhado. É chover no molhado. Né? O Lacan falava para as paredes, ele mesmo dizia, né? Que ele falava para as paredes, ele não dá para... Eu falo as paredes. Nas paredes onde pode ter muito mofo, ele diz, né? E que você precisa ir tentando desbastar esse mofo. Tudo está lá na boquinha da garrafa, porque se a boca da garrafa de Klein está muito túrgida de afetos, de paixões,
nada se transmite, né? Essa passagem do público do privado ao público, né? Por isso que ele fala em debruar essa borda, para circunscrever o buraco do real. Né? Esse debruar, eu me lembro, é costurar, né? É costurar, ele usa a palavra debrum lá naquele texto, nos outros escritos. Debruar é você fazer aquele alinhavo, senão o buraco se esgarça. Você debruar é fazer borda, para não esgarçar. Exato, exatamente. Fazer um buraco. Realmente fazer um buraco. Você vai, o buraco já está lá. O buraco está lá, você tem que costurar para o negócio não esgarçar ou tapar. Quando ele fala de falar para as paredes, né, para Leomir, ele fala que tem mofo, refere ao mofo, e refere à possibilidade de fazer furo na parede, que é esse limite que você está colocando. Né? Assustadora a sua fala, Renata. A gente pode brincar com isso à vontade. Ai, meu Deus. Mais questões, mais comentários? Puxa, tá ótimo, então. Agradecer a esse cartel e aproveitar e Obrigado agradecer ao Sérgio, que me ajudou na organização dessa jornada intercartel, né? Estivemos juntos aí pensando, enfim, e organizando. Então, obrigada, Sérgio. Então, a gente encerra na hora, viu? E passamos para o próximo, que é o cartel Estudo sobre o Passe. Quem vai apresentar é a Márcia Sirigliano, mas também estão nesse cartel